Tranquilinho? Sim. Aqui, pessoal, vou fazer uma questãozinha para vocês, tá rapidinho, tá? Para não perder muito tempo a gente entrar em gráfico direto, tá? Então, olha só. Questão 2 de 2015, URGS. Ó, aqui, ó. Tá? Vou ler ela para vocês, tá? Ok? Eles conseguem ver alguma coisa aí? Não conseguem ver porra nenhuma, né? Eu mostro pra ele qual que é. Essa aqui? Essa aqui, É. eu mostro pra eles assim. Ali, Tá? Deixa eu ler. Então aqui, pessoal, questão 2 de 2015, tá? Trens magnéticos têm como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem partindo do repouso, um trem partindo do repouso e move-se sobre um trilho retilíneo e uniformemente acelerado durante 2,5 minutos. Qual é o número da questão? 2,5 minutos é a questão 2 de 2015. Até atingir a velocidade final de 540 km por hora. Ele pergunta qual é a aceleração do trem. Ok? Todo mundo entendeu a pergunta? O trem sai do repouso, ele vai acelerar durante... É 2 minutos e meio ou 1 minuto e meio? 2 minutos e meio. 2,5 minutos, chegando na 540. Qual a aceleração? Beleza? Todo mundo entendeu o problema? Trem sai do repouso, acelera constante durante 2,5 minutos, chegando a 540. Pessoal, se a aceleração é constante, isso aqui é um MRV. Tá? Ele está te dizendo isso no enunciado. Ok? Então tá, olha as unidades que eu estou aqui. Posso usar essas unidades? Posso. Eu estou aqui em quilômetro por hora e aqui em minuto. E ele está me perguntando a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então eu posso trabalhar aqui em minuto e aqui em quilômetro por hora? Não, né? Então aqui eu tenho 2,5 minutos, 2 minutos e meio. Então eu tenho 60 segundos, mais 60 segundos, 1 minuto, outro minuto, mais meio minuto, 30 segundos. Isso aí vai me dar quanto? 150 segundos. Todo mundo concorda? Agora a minha velocidade final é de 540 km por hora. Tu vai poder trabalhar em quilômetro por hora se ele está te perguntando em metro por segundo ao quadrado a aceleração? Não! Tu vai ter que passar isso aqui para metros por segundo. Como é que passa de quilômetro por hora para metro por segundo? Divide por 3,6. 540 dividido por 3,6. 150 metros por segundo. Vai ser FHP? Isso aí? Hã? Isso é da função FHP? Que é FHP? Função horária de... Agora eu vou perguntar para ele qual é a função que eu vou usar. Pessoal, olha só. Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho o tempo e eu tenho a velocidade final. Velocidade final, velocidade inicial e tempo. Qual a equação que vocês vão utilizar? Tu não tem uma relação de velocidade com tempo? Tu não está com uma relação de velocidade com tempo?
Então tu vai usar a função horária de posição. A tua posição está aparecendo em algum lugar aqui, a tua posição? Não, né? Tu vai usar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli tu só vai usar para quando o tempo não aparece. Eu tenho tempo. Então eu vou por qual? Função horária de velocidade. Eu tenho o tempo, horária, e eu tenho velocidade. Então dá VF igual a VI mais AT. Qual é a velocidade final? 150. Qual é a velocidade inicial? 0, filho da puta, sendo repouso. Mais a aceleração. Depois de quanto tempo ele chega nessa velocidade? Depois de quanto tempo ele chega nessa velocidade? Esse 0 sai daqui, 150 passa dividindo. Tranquilo? Letra B de... Bock. Tá de Brasil. Tá, pessoal? Minutos por segundo ao quadrado. Isso. Meu quadrado saiu muito ruim? Porra, tá bom. Vamos olhar o quadrado já, ó. Dúvidas, pessoal, dúvidas, meu Deus, dúvidas. Fala, cameraman. Tranquilo? 1 metro por segundo ao quadrado, por que essa unidade, professor? Isso. É a unidade de aceleração. Ó, pessoal, a aceleração divide assim, né? Trabalha com as unidades, pessoal. Qual é a unidade de velocidade? Qual é a unidade de tempo? Isso aqui é metro por segundo. É metro por segundo ao quadrado. Sim? Entendi. Gabriel, tem como fazer outra? Outra questão? Pega lá o livro lá. Quanto tempo eu tenho, Leandro? Tem questões. Tem tempinho aqui, não sei. Tem que horas que vai estudar aula, não sei. De cabeça. Tem até 5, a Vera entra. Tem 15 minutos. 15 minutos. Fazer outra então, pessoal. Vou fazer a questão 2 de 2017. Tá? Questão 2, mostra para eles aí, Leandro. Dá para pagar isso aqui, pessoal? Não? Entendi o tipo de foto? Mostra para eles a questão aí, a 2 de 2017. Aí, ó. Um atleta partindo do repouso percorre 100 metros em uma pista horizontal retilínea em 10 segundos e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as afirmações abaixo sobre o movimento. O módulo de sua velocidade é 36 km por hora, o módulo de sua aceleração é 10 metros por segundo, o módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 metros por segundo. Estão corretas quais delas? Então vamos lá, pessoal. Vamos desenhar isso aqui, tá? Eu falei para vocês, tá? O atleta, partindo do repouso, percorre 100 metros em uma pista horizontal retilínea em 10 segundos e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando-se a resistência do ar, considere as afirmações abaixo, tá? Então vamos desenhar essa bosta. Então, ó. Eu tenho um atleta que vai partir do repouso da posição 0 e vai percorrer 100 metros. Num tempo de 10 segundos.
Ok? E ele está me dizendo que isso vai acontecer com aceleração constante. Aceleração constante. Então, que movimento é esse? E aí que tá, pessoal, assim, ó, pelo amor de Deus, rapaziada, vocês têm que saber identificar os movimentos, se é aceleração constante MRUV. Então tá. Primeira, ele te pergunta se o módulo da velocidade média é 36 km por hora. Como é que se calcula a velocidade média? Pega tudo que tu andou e divide pelo tempo que tu demorou para andar. Definição, pessoal. Quanto ele andou? 100, né? Em quanto tempo? Ok? Isso vai me dar 10 metros por segundo. Então, a velocidade média é de 10 metros por segundo. Ele está me dizendo o quê? Primeira, o módulo da sua velocidade média é 36 km por hora. Eu calculei 10 metros por segundo. Como é que eu vou fazer para achar em quilômetro por hora? Para achar para quilômetro por hora, eu preciso multiplicar por 3,6. 10 vezes 3,6, 36 quilômetros por hora. Então, a primeira está correta. Dúvidas? 2. O módulo da sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, olha só, pessoal. Eu tenho deslocamento. Tá? Eu tenho deslocamento. Eu tenho o tempo. E eu sei que a velocidade inicial é 0. Deslocamento, tempo. Qual a equação que me relaciona o deslocamento com o tempo? Função horária de posição. Que houve, meu? Que houve, meu? Não, só uma consideração. Só pensar que como está multiplicando por 10, só pular a vírgula, né? Assim. É. Cada vez. Sim. Quando tu multiplica por 10, tu pula a vírgula para um lado. Quando tu multiplica por 100, tu pula a vírgula 2 vezes. Tu multiplica por 1000, pula a vírgula 3 vezes. Sim. Então tá. Qual é o deslocamento dele? 100. Qual é a velocidade inicial dele? 0. Então esse termo zero. Aceleração dividido por 2. Quanto tempo demorou para ele andar esses 100 metros? 10 segundos. Tempo ao quadrado. Então quando é que vai dar isso aí? Daí vai dar isso aí? 2, né? 10 ao quadrado, 100. 100 cortar com 100, passo 2 multiplicando. Aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ele está me dizendo ali na B que a aceleração é 10. Eu calculei a aceleração como sendo 2. Tá? Então a 2 está errada. 3.
o módulo de sua maior velocidade instantânea é 10 metros por segundo. Bom, pessoal, ele está me perguntando qual é a maior velocidade do cara. Qual que vai ser a maior velocidade dele? Não vai ser essa final aqui, já que ele está sempre acelerando? Todo mundo concorda comigo? A máxima velocidade que ele vai ter é aqui no final. Ele sai do repouso e acelera sempre. Então a maior velocidade vai ser essa aqui. É a velocidade instantânea. Hã? Velocidade instantânea. O que tem? O que é? A velocidade instantânea é a velocidade por um tempo exato. Por exemplo, a velocidade instantânea é diferente da média, porque a média deixa passar um longo intervalo de tempo. A velocidade instantânea não deixa passar intervalo de tempo. Eu quero saber a velocidade do tempo igual a 5. Eu quero saber a velocidade do tempo igual a 7. Isso é uma velocidade instantânea. É uma velocidade por um tempo exato. Diferente de uma média. A velocidade média é para um intervalo de tempo. Todo mundo consegue entender a diferença entre intervalo de tempo para um tempo exato ou não? O que é um intervalo de tempo, pessoal? Um intervalo de tempo é mais ou menos uma coisa assim, ó. Um intervalo de tempo. O que é um tempo exato? É aquilo, ó, isso, ó. Isso foi um tempo exato. Não entenderam a diferença? Entenderam? Então, quando tu calcula a velocidade média, tu tem um intervalo de tempo para calcular essa velocidade. Um tempo exato é para um tempo. Tu não tem intervalo de tempo. Agora, pessoal, o que eu preciso entender é a máxima velocidade que ele vai chegar, como ele está sempre acelerando, é a velocidade final. Então, vamos calcular a velocidade final dele. Podemos calcular por aqui. Vf igual a Vi mais AD. Qual é a velocidade inicial dele? 0. Qual é a aceleração dele? Eu calculei já que a aceleração, ó. 2. Quanto tempo ele demorou para chegar nessa velocidade final? 10 vezes 2. 20 metros por segundo. Vou ler a 3 de novo para vocês, tá? O módulo de sua velocidade, da maior velocidade instantânea é 10. Errado. É 20. Tá? Então a primeira está correta, a segunda está errada, a terceira está errada, deu A de Antônio. Antônio. Zé Antônio. Meu nome é José Antônio. Ok? Dúvidas, pessoal? Senhor, podia mostrar de novo como chegou a 20? No 20? No 20? Vem pra cá. Lembra dessa equação aqui? Função horária da velocidade, tá? Função horária da velocidade. Foi a segunda que a gente viu ali, tá? Qual a velocidade inicial do corredor? 0. Ele partiu do repouso. Qual a aceleração que o corredor tem? 2. Que a gente calculou já no item anterior. Olha, volta para cá, Leandro. Ó. Aqui, ó. Eu calculei a aceleração dele já, tá? Então eu tenho a velocidade inicial, que é 0, a aceleração, que é 2, e quanto tempo esse cara ficou correndo? Não foram 10 segundos? 10. 2 vezes 10, 20. Mais 0, 20. 20. Cheguei nos 20. Tranquilo? Deu pra entender? Dúvidas, rapaziada? Dúvidas. E acabou até o tempo, praticamente. Acabou?
Tem quantos minutos? Ela entra 5. Tem quantos? Ela entra 5. Teoricamente ela terminou 1 minuto atrás. Ah tá, pessoal, então eu tenho que ir embora. Não, mas pode ainda falar com ele. Não, tá. Não, eu queria entrar em gráfico. Ah, não vai dar? Não vai dar para entrar em gráfico. Velocidade média tem tempo exato, sem intervalo? Não. É velocidade instantânea. Essa é a diferença de velocidade média para instantânea. Deu para entender? A velocidade média, ela sempre vai durar um intervalo de tempo. É a distância total pelo tempo total. Não é para um tempo exato. Sim? Então tá, pessoal. Beijo. Semana que vem tu... Beijinho, pau. Tá? Tu volta nos gráficos, né? Hã? Semana que vem tu volta nos gráficos. Semana que vem eu volto nos gráficos de MRU. A gente aplica num monte de lugar essa bosta aqui, tá, pessoal? Pegar várias aplicações, tá? Pode ser? Fiquem em casa, bons estudos para todos. Se falamos semana que vem, segunda-feira de tarde. Não esquece dos exercícios. Tá. Eu vou fazer isso tudo para lembrar, tá, pessoal? Eu juro. Já vou colocar os exercícios de MRU e MROV para vocês tudo aí. Tá? Mas eu não vou poder botar gráfico, porque a gente não viu gráfico, né? Ou eu já meto gráfico já, pensando que segunda eu vou dar aula disso aí. Dependendo, eu já meto gráfico. Pode ser? Tá bom. Tchau, senhor. Muito obrigado. Oi pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo? Oi Gabi, olha só, hoje gente vocês não vão me ver, que bom, né? Fica meu caramba aqui, porque eu consegui hoje, oi Gabi, consegui fazer um esquema passar os slides aqui com uma TV, com um note, mas eles estão próximos um do outro, um de frente para o outro, então se eu mexer no note, a câmera desconfigura. Então eu vou só mostrar a minha mão aqui e a minha cara não vai aparecer, gente. Eu pedi até para a Tiane hoje postar lá, que a gente ia terminar aquela parte de misturas heterogêneas, né? Para entrar em modelos atômicos. Então eu trouxe os dois PowerPoint aqui, né, para a gente fazer um fechamento primeiro nas misturas, que eu acho que faltou um pedacinho ali das misturas homogêneas, eu não cheguei a ver com vocês, né? Eu acho que a gente foi até o final das heterogêneas, mas faltou um pedacinho para a gente começar as homogêneas. Hoje eu vou terminar com vocês essa parte de sistemas materiais. Vamos até a levigação, tá? Eu vou botar o slide aqui da levigação para a gente partir dele. E eu estou numa confusão com o meu mouse aqui, sai o mouse do note, entra o mouse na TV, pessoal. Vocês estão conseguindo ver aí legal na câmera? Tá de boa? Tem que dar uma ajustadinha aqui. Estou ouvindo um show do meu cachorro que às vezes ele surta
E ele fica me incomodando aqui, né? Um espetáculo. Até que ele andava quieto. Mas enfim, agora ganhou um biscoito e vai ficar quieto. Então vamos lá, gente. O Eduardo disse que a gente foi até levigação. A gente passou por todos esses aqui. Deixa eu só dar uma falada para você rápido mais, né? Catação, né? Lembram da importância dele para o Enem, né? Separação do lixo. Depois a gente viu a peneiração ou tamização, que na real é a mesma coisa. É carente. Vai contar a história desse bicho aqui, um dia eu conto. É muito longa. Ele é surtado. Até a geladeira da minha casa ele abriu e se serviu de tudo várias vezes. Agora ele não faz mais nada porque está velho, mas continua imperativo. É um espetáculo. Agora ele sossegou, gente. Inacreditável, inacreditável. Furou o sofá, ele fez um terror, botou o terror aqui em casa. Demônio. Agora está com 14 anos, teoricamente está mais quieto. Teoricamente, porque de vez em quando surta. Então aqui, gente, peneiração, sólidos de tamanhos diferentes, ventilação, né? Lembra do lance lá da arrozeira, né? Separando a palhinha da casca do arroz, separando do grão, né? Ou no café, na colheita do café, para as folhas voarem. Lembra do lance da separação magnética, né? Acho que foi o Eduardo que me perguntou se era aquele método que se usava também na separação do lixo. Sim, né? Ela é usada em mineração e também para separação de lixo, né? Lembram por eletroímã, né? Flotação, né? Que é colocar um líquido de densidade intermediária para que o sólido menos denso flutue e o mais denso afunde, né? Um exemplo era a serragem em areia, colocação de água para a serragem flutuar e a areia afundar. Na mineração, lembram, né? Os minerais são insolúveis em água, se colocam um óleo apolar, portanto insolúvel em água também. Isso na memória tá de boa. Eu tenho boa memória, foi tu que falou, né? Beleza. Então aqui, gente, lembra por ar disperso, né? Porque o ar injetado aí nessa mistura é para que esses minerais fiquem agregados ao óleo, que é apolar, e vão para a tensão superficial, diminui a tensão superficial do líquido e eles conseguem ser separados. Então, na mineração por ar disperso, mas é sem adição de nenhuma substância química, na verdade, né? O óleo está ali para separar, não é adicionado uma substância para que haja uma reação química. Já no ar dissolvido na ETA, né, na estação de tratamento de água, aí sim, lembra da substância que é adicionada para fazer a flotação? Não dá para a gente esquecer dessa substância, gente. Sulfato de alumínio, né? Depois que o sulfato de alumínio está lá, ele vai flocular os sólidos menores e o ar dissolvido, então, vai fazer com que esses flocos se aproximem da superfície do líquido para poder ser removido mais facilmente. Dissolução fracionada, né, quando a gente tem dois sólidos de granulações bem próximas, que não dá para peneirar, mas um é solúvel em um solvente que o outro não é, né? Normalmente um é solúvel em água e o outro não. Então nessa slide aí, adição de água, a água dissolve um dos sais, o outro permanece sólido, é retirado através da filtração, sobrou a água com o sal dissolvido, evapora-se a água e sobra o sal, então. Levigação, né, lá no ouro, também que a gente tem a bateia aqui, para, né, agitar e o ouro que é mais pesado ficar aí, a água e a areia sair. Decantação, né, esperar que a força da gravidade separe os dois líquidos immiscíveis, no caso a água e o óleo, e a torneirinha faz escoar a água, então ficando apenas o óleo. Filtração, sólido líquido, né? Café, tudo de bom. Centrifugação, né? Usada no sangue, né? Nos exames de sangue. Centrífuga de um laboratório, né? Onde o tubo de ensaio com o sangue é colocado aí dentro e ela gira numa velocidade grande, né? Para que no final separe o sólido do líquido. E a gente tem lá na máquina de lavar roupa, né? Separando o sólido da roupa da água do líquido.
E aqui as misturas homogêneas. Vejam que até aqui, né, gente, o que aconteceram? Processos grotescos, como a gente chama, que ocorre perda de alguma coisa, por exemplo. Aqui é um pouco de perda de água. Aqui, obviamente, sim, quando a gente abre essa torneirinha do funil de bromo, desce a água, mas vão vir algumas gotículas de óleo, não tem como não vir. Aqui também, né, sempre sobra um pouco de areia e tal, são processos que sempre é a perda de um dos componentes. Mas quando a mistura é homogênea, o que acontece? A gente vai ter na mistura toda a extensão com a mesma característica. Então não tem como fazer uma filtração, uma peneiração, uma levigação, não existe. Então os processos vão ser o quê? Separação de estado físico de um dos componentes. Posso, claro, deixa eu voltar lá, Nicole. Decantação de líquido aqui, né? É o seguinte, ó. A minha mão aparece aqui. Observa aqui, né? O óleo e a água. Então, o que é decantar? Tu vai esperar que a força da gravidade separe os componentes, né? Pela densidade, o menos denso do mais denso. Aqui nós temos dois motivos. Polaridade, né? O óleo não se solubiliza em água porque ele é apolar, a água é polar. Semelhante dissolve semelhante, né? Então o óleo não dissolve. Então nós temos uma mistura líquida heterogênea. Bom, o que vai acontecer aqui? Espera para que ela forme as duas fases. Eu não sei se tu já observasse, quando tu está colocando óleo em água, parece que ele está se solubilizando, né? A impressão que a gente tem, pega um pote aí na tua casa de água, um copo de água, e vai colocando óleo de cozinha ali dentro, tu vai vendo que a primeira impressão parece que está solubilizando. As gotículas de óleo penetram na água e daqui a pouco separa, por solubilidade e por densidade, né? O óleo é menos denso que a água, ele está aqui em cima. Então depois que eles formaram uma mistura bifásica, o que se faz aqui nesse aparelho? Essa torneirinha abre e vai começar a escoar a água aqui. Então, tu vai observando, vai ser o óleo mesmo. Tu vai olhando, a água está descendo, descendo. Quando chegar aqui, o óleo, ou seja, já desceu toda a água, tu vai fechar a torneira. Para dois líquidos, a decantação é dessa forma, né? Porque ou tu pode ter nesse teu copo que eu te falei para te fazer a mistura, tu vai esperar decantar, tu vai esperar o óleo e a água formarem uma mistura bifásica. Aí tu vai ter que ficar derramando, né? Porque tu não tem um funil de bromo em casa, esse é um aparelho de laboratório, né? Mas decantar é sempre esperar que a força da gravidade faça a separação dos componentes. Por exemplo, quando a gente vai tirar o pó da casa, o que a gente está fazendo? É uma separação de uma mistura heterogênea, do sólido pó com o ar. Então a gente espera decantar. Se tu tirou o pó agora, para tu ter sólido em cima do teu móvel de novo, tu tem que esperar um tempo para que ele se deposite. É o método de separação. Só que aí a mistura é um sólido de um gás. O ar atmosférico é o gás e o sólido é a poeira na casa da gente. Então toda vez que tu ouvires a palavra decantação, é esperar que os componentes baixem, né? A força da gravidade vai atuar naquilo ali e vai separar. Mistura, portanto, heterogênea. Tranquilo, Nicole? Mais alguém com dúvida aqui nas héteros, gente? Podemos passar para as homogêneas? Vamos lá, então. Filtração, né? Centrifugação, homogênea. Então, o que acontece aqui, gente? Isso aqui é um aparato de laboratório. Não sei se alguém teve aula de laboratório, né? Eu já comentei com vocês, porque eu lastimo que os colégios não tenham laboratórios de química, e às vezes têm e não utilizam. Quando a gente observa um fenômeno, é muito mais fácil da gente entendê-lo, né? Então, esse aqui é um aparato de laboratório. Eu vou explicar para vocês o que acontece aqui, ó. Nós temos aqui dentro do balão, isso aqui é chamado um balão de fundo redondo, é de vidro igual aqueles vidros de jarra de cafeteira, esses vidros refratários. Então o que a gente coloca aqui? A mistura homogênea, água e sal. Sal é uma substância iônica, uma das mais solúveis em água. Para vocês terem uma noção, para cada quilo ou litro de água, né, que é a mesma coisa,
nós temos 360 gramas de sal que podem ser dissolvidos. Então, o coeficiente de solubilidade do NaCl em água é 360 gramas para cada quilo de água. Ou seja, uma substância muito solúvel, né? Então, a gente está aqui com uma mistura, uma salmoura, água e sal. Quando vocês têm água e sal, vocês vão olhar, é um sistema homogêneo, né? Ele não vai formar hétero, porque um se dissolve no outro, formando uma única fase. Então, como é que eu posso separar? Bom, posso deixar evaporando. Ah, beleza, vai demorar um tempo do cão. Eu quero separar agora e eu não quero perder nenhum dos componentes da mistura. Se eu evaporar, eu vou perder a água. Vai ficar o sal, mas eu vou perder a água. Eu acho que todos vocês já devem lembrar, né, que a infância de vocês está bem mais próxima de hoje do que a minha, né? A velha aqui já faz muito tempo. Mas a gente levava brinquedo para a beira da praia, né, que eles coisinham fazer um bolinho de areia, baldinho, tá lá. E muitas vezes, na hora de ir embora, né, a mãe chega lá, vai ali na água e lava o brinquedo. A gente lava para tirar areia, na verdade. E se a gente chega em casa e não lava com a água da torneira, fica aquela água do mar, no outro dia que a gente vai pegar o brinquedo para voltar para a praia, a gente vê que está esbranquiçado. Sim, água do mar, água e sal. Evaporou a água, o esbranquiçado é o sal. Mas aí houve uma perda de água. Eu não quero perder água quando eu faço uma destilação. Então, o que é um destilar, gente? Toda vez que eu tiver uma substância, uma mistura, desculpem, líquida, e eu queira separar essa mistura, tem que estar líquido, porque destilação é o processo de passagem do líquido para o gasoso. Então, o que a gente bota? Aqui, o balão de fundo redondo com a dentro, água e sal. Isso aqui, desculpa. Isso aqui é uma tela de amianto que vai fazer com que o calor não fique tão concentrado e chegue a quebrar o nosso frasco aqui. Então ele dissipa o calor. Aqui a gente tem fogo, é um fogareiro, bico de Bunsen, se alguém já observou isso em algum laboratório. E está aqui, ó, a mangueira está ligada lá no botijão de gás, e aqui é como se tivesse, né, um foguinho aqui, fogareiro. O tripé que segura a tela de amianto. O balão de fundo redondo, ele é preso aqui nesse suporte de madeira. E vocês vejam que na saída dele, a gente vai fechar. Tem uma rolha e essa rolha tem um furo no meio para que o termômetro seja colocado aqui, para que a gente possa medir a temperatura do que está acontecendo lá dentro. Aí vejam aqui na lateral, ó. Na lateral a gente tem um aparelho de vidro. Imaginem uma garrafa PET de água mineral de 1,5 litro. Vocês vão dizer, por que de 1,5 litro? Porque ela é mais fina, é mais slim do que a outra, né? É mais ou menos desse tamanho. Só que ela é de vidro refratário, do mesmo vidro aqui. E olha o que está escrito aqui, condensador. O que é condensar? É passar do gasoso para o líquido. Né? Então aqui dentro desse aparelho vai entrar um gás para que seja condensado. E tem aqui dentro um espiral de vidro refratário também, para que esse gás entre aqui dentro. Já vamos, depois eu explico o resto. Então, vamos ver como é que vai começar a acontecer o processo. A gente acendeu o fogo, vai começar a aquecer a mistura, vai começar a formar aqui vapor de água. Quando essa água chegar, né, a 100 graus, um pouco mais, porque é uma mistura, ela vai ferver a mais de 100 graus, esse vapor vai subir. Ah, mas ele não pode sair. Não, a gente fechou com uma rolha. Ah, mas ele não vai ficar aqui dentro. Ele procura uma saída. Oh, encontrou uma saída lateral aqui. Só que essa saída vai entrar direto nesse cano espiral que tem aqui dentro. E imaginem uma garrafa essa de água mineral PET com aqueles canudos plástico espiral dentro. É a mesma coisa. Então o vapor, o gás, né, vai entrar aqui nesse tubo que tem aqui dentro em espiral. Aqui vejam que tem uma mangueira ligada a uma torneira de água, temperatura ambiente, a água está entrando por aqui. Ela vai ficar ao redor desse canudo, porque tem um espaço vazio entre o canudo e a lateral, né, do aparelho. Sobe para poder sair aqui, ó, escoar lá na pia. Por que eu tenho que botar a mangueira por baixo para que essa água faça
movimento de subida e sair na outra mangueira. Porque se nós colocássemos a água vindo da torneira por cima, a água teria uma velocidade, né, maior, porque, né, a força da gravidade ajudaria ela a descer rapidamente para sair na outra saída aqui. E não daria tempo de resfriar o vapor que está vindo daqui. Então, o objetivo do condensador é condensar esse gás para que ele saia líquido lá no Erlenmeyer. Ou seja, eu recolho o líquido da mistura que estava aqui. Então, no final do processo, eu vou ter dentro do Erlenmeyer água e vou ter dentro do balão de fundo redondo o meu sal. Então, é um processo de separação de uma mistura homogênea, de um líquido com um sólido, aonde eu tinha apenas um líquido, por isso eu chamo destilação simples, apenas um líquido ferveu desse, porque o outro componente não era líquido, era sólido. Aí o ponto de ebulição do NaCl é muito alto, muito mais alto que da água, já que ele é um composto iônico. Então, esse é um processo que a gente chama de destilação simples, porque eu estou destilando apenas um líquido, uma mistura homogênea de um líquido com um sólido. Tudo bem aqui na destilação, gente? Nenhuma dúvida nesse processo? Então, primeira coisa que eu vou pedir que vocês sempre pensem, né, quando observarem uma questão: destilar. Destilação é sempre de líquido para gasoso, uma coisa que ferver. Então, só pode ser a minha resposta uma substância, uma mistura, aliás, líquida. Se vier a palavra simples, eu tenho só um líquido, e a outra substância que formou aquela mistura homogênea, certamente era um sólido. Tá vendo? Mas eu vou falar em destilação fracionada, sim? Destilação fracionada, fração. Eu tenho vários líquidos ali dentro. Qual é o principal, aonde, né? A principal utilização de uma destilação fracionada? Petróleo, gente. Petróleo é uma mistura homogênea, onde nós temos vários, né, líquidos que tem aí. Então, o que acontece? É o mesmo processo do anterior, mesma coisa. Só que, claro, né, eu estou falando do petróleo, estou falando em toneladas. Eu não posso fazer com aquela aparelhagem ali de vidrinho refratário, né, dentro de um laboratório. Isso aqui é uma mistura onde minha quantidade é pequena. Para que eu tenho muita quantidade. Então, mas imagine a mesma coisa. Ó. O petróleo bruto está entrando aqui. Como nós tínhamos lá a nossa mistura no balão. Só que aqui eu vou ter concreto, obviamente, tem gases, tem que ter uma segurança muito maior, porque a quantidade é muito maior também. Então aqui, ó, óleo é aquecido em uma fornalha. Então o que está acontecendo, né? É muito alta temperatura aqui do petróleo bruto que está entrando. Ele vai passar para lá, aqui está acontecendo a torre de destilação. Então veja que os primeiros que vão sair, ó, butano e propano, são os principais constituintes do GLP, gás liquefeito de petróleo, nosso gás de cozinha, que a gente usa aqui no Brasil, que é principalmente o butano, já nos Estados Unidos é principalmente o propano. Se vocês veem, às vezes eles falam muito em filmes, né, principalmente em documentários que tem a Austrália, porque ele é muito usado. Austrália, desculpe, a pessoa está louca, fui falar uma coisa e falei outra. Onde a gente tem lugares muito frios, Antártida, que as pessoas usam aquecedores, né, à base de propano. No Brasil, a nossa base é butano. Se você olhar em cima dos caminhões que se entregam gás nas residências, normalmente vem escrito butano. Está aqui, principal componente do GLP, gás liquefeito de petróleo, gás utilizado aqui no Brasil. Depois vai sair a gasolina, depois vai sair o querosene. Ó, vejam que está aumentando a temperatura aqui de ebulição para que a gente seja recolhido. Essas laterais aqui, os condensadores que vão retirar as frações de petróleo, portanto. Então, aqui somos de cadeias muito grandes. Os lubrificantes, a parafina e o asfalto, né, que são cadeias carbônicas muito grandes. Portanto, temperaturas bem maiores do que as anteriores. Então, o que está acontecendo numa destilação? Eu estou usando de temperatura para separar. Fracionada por quê? Porque cada fração tem sua temperatura de ebulição.
diferente da destilação simples. Então, a principal utilização na separação do petróleo. Tranquilo aqui, gente? E aqui, gente, fusão fracionada. Para que serve fusão? A fusão é a separação do estado físico sólido para o estado físico líquido. Então, para uma mistura homogênea sólida. Beleza. O que é isso aqui? Ouro 18 quilates. Então, aqui, 18 quilates sempre, gente. Isso cai muito no Enem, tá? 75% do ouro. Por isso que em toda peça de ouro que vocês tiverem, seja uma corrente, seja uma medalhinha, um crucifixo, uma aliança, um anel, não interessa. Se for 18 quilates, vem marcado, vem ali gravado na peça 750, que é do que? 75% de ouro. 75, eles botam 750, significa que é ouro 18 quilates. Se não for 750, não é ouro 18 quilates. Né? Agora, os outros 25, o que que tem? Pode ter cobre prata, pode ter prata, pode ter platina, não sei. Então, tem outros metais, claro que ponto de fusão diferente do ouro. Então, se coloca aqui e vai separando. Primeiro que funde é retirado, né? Temperatura de fusão menor, continua o aquecimento para poder retirar os outros metais que ali estejam. E a liquefação fracionada. Gente, já caiu em questões isso aqui, que os gases podem ser separados por destilação. E normalmente a gente pensa assim, como assim? Destilação, gás, destilar é ferver um líquido. Mas cuidado, olha só, gente. Na liquefação fracionada, eu tenho uma mistura gasosa. Qualquer mistura gasosa é homogênea, sempre. Destilação. Primeiro nós vamos deixar esses gases líquidos para depois separá-los, então. Tranquilo aqui, gente, nas misturas homogêneas? Sim? Nada a declarar, então? Finalzinho delas aqui, gente. Voltou? Bom, gente, eu não sei porque depois de um tempo acontece isso comigo. Depois de um tempo que eu estou dando aula, sai o som, eu tenho que sair e voltar. Perseguição comigo. Beleza? Vamos aproveitar aqui. Extração, gente. Por solvente e por arrasto. Ah, isso mesmo, Vinícius. Repete aí, que no fim saiu. Queria saber como é que isso pode cair em prova, né?
Vê se é isso, Vinícius, que no fim eu me atrapalhei aqui com o negócio do microfone e acabei não lendo algumas coisas que eu estava tentando aqui voltar ao som. Olha só, como é que pode cair em prova? Ele, principalmente na prova do Enem, ele pode te perguntar, ele vai contextualizar sobre o petróleo, tarará, e vai te perguntar como é que ocorre a separação dos componentes, gasolina, óleo diesel, ele pode inclusive dar exemplos de alguns, né, componentes do petróleo, por destilação fracionada. Tá? Então, normalmente ele dá exemplo de uma mistura e depois te pergunta qual processo seria adequado para separar aquela mistura. Por exemplo, na destilação simples, muitas vezes a questão traz assim, tem-se uma salmoura, né? Salmoura é uma mistura de água e pretende-se separar os componentes da mistura sem a perda de um dos componentes. Por quê? Porque eu posso separar água e sal por evaporação, também não necessariamente por destilação. Só que na evaporação eu não recolho a água que evapora, ela simplesmente vai embora. E na destilação simples, neste caso, eu vou conseguir recuperar um dos componentes que é a água, né? Não tem a perda dele. E o petróleo, por que ele é destilação fracionada? Porque tem várias frações, ou seja, tem vários componentes. Eles são separados por terem pontos de ebulições diferentes um do outro. E densidades também diferentes, né? Vinícius, normalmente, assim, questões que eles te perguntam, métodos de separação, isso vale para Enem, vale para URGS, tá? Ele vai te exemplificar a mistura e vai te perguntar qual o melhor processo para ser utilizado. Então, uma das coisas, assim, que vocês vão pensar no caso das homogêneas, mistura homogênea, eu só posso separar por mudança de estado físico. Se a minha mistura é líquida, eu vou destilar. Mas eu tenho duas destilações. Simples, se a minha mistura tiver um líquido apenas, e fracionada, se a minha mistura for composta por vários líquidos, como é o caso do petróleo. Aí ele me deu uma mistura sólida, um ouro, um bronze, né? Bom, mas se é sólido, qual é o único processo? Fusão. Fracionada, porque eu vou ter vários sólidos. Mesma coisa eu vou pensar nos gases. Liquefação, fracionada. Então, sempre a pergunta vem com exemplo de uma mistura. Eu vou liberar outra lista, que eu não quis atrapalhar muito vocês, já tinha liberado uma, falta botar lá a correção, e vou liberar mais uma, só de misturas homogêneas e heterogêneas, tudo junto, misturado, para vocês fazerem e a gente terminar sistemas materiais. Eu vou botar mais do que 10 questões, né, para a gente fazer uma bateria aí, para não ficar dúvida em substância pura, todo o conteúdo de sistemas materiais, tá? Ver se amanhã, no máximo, já consigo liberar lá para a Tiane. E aqui, por final, gente, então, a extração, que também já foi questão do Enem e da URGS, tá? O que é extrair, retirar alguma coisa? Então, gente, desculpa, quando a gente está fazendo café, muitas vezes o cheiro do café, ele é melhor do que o café. Às vezes o café não está tão bom quanto o cheirinho. Então, aquilo, a gente está extraindo, né, aquele aroma em função da água quente caindo ali no pó do café, uma extração. Outra coisa, que foi uma questão do Enem de 2016, era sobre uma sauna, onde tinha eucalipto, para que houvesse, né, então, o cheiro do eucalipto naquela sauna. E a pergunta era como que o aroma de eucalipto, né, ficava na sala lá da sauna. Bom, por extração, né, temperatura alta, extraiu uns óleos essenciais, né, que vêm ali do eucalipto e aromatizam. Eu sempre dou um exemplo aqui, porque eu sou apaixonado por perfume. Isso, chá é extração, sim. Porque tu vai extrair chá, chimarrão, beleza? Tudo isso é extração. Lembra que eu comentei com vocês de uma questão, semana passada, naquela aula interdisciplinar com o Zé, de uma questão de um boliviano, uma questão da FUVEST, que o cara tomava um chá
né, em Santos, nível do mar, a água ferve a 100 graus, e tinha um sabor em Santos esse chá, e ele voltou para a Bolívia e parecia que lá o chá era mais fraco e o procedimento era o mesmo, porque lá a água ferve numa temperatura inferior a 100 graus, porque ela está acima do nível do mar, né, menor pressão atmosférica. Então não extraía tanto o sabor da erva que ele estava tomando como era no nível do mar. Então sim, a gente extrai do chá sim. Tá? Uma das coisas até que vocês podem fazer em casa aí que eu acho legal, se vocês tiverem alguma, quem morar em casa, claro, algum galho aromatizado, lavanda, tem bastante aroma, eucalipto. Agora a gente já está numa época mais fria, que a gente toma banho bem quente. Se botar um galinho durante o banho, vocês vão ver que o banheiro vai ficar todo perfumado. Por quê? Vai haver uma extração pelo calor. Tá? Então a gente pode fazer por arraste, que é esse caso, ou adicionar um solvente para extrair o óleo essencial daquela erva que está se tentando fazer a extração. Então, a questão pode fazer a pergunta, como foi o caso do aroma da sauna, como foi o caso da urgs, do aroma do café. Tá? Eu não sei se vocês já viram aquelas receitas de xarope caseiro. Por arraste é essa que eu estou falando, pela temperatura. Ele vai acabar arrastando o aroma, né, pelo aumento da temperatura. E o solvente, tu vai adicionar. Não sei se tu já ouviu falar em xarope, era isso que eu ia falar agora, que se pega ervas, né, guaco, né, xarope para problemas respiratórios, e se adiciona um solvente, normalmente um óleo, para fazer a maceração. Né? Então seria por adição de um solvente, tu extrair daquele vegetal o óleo essencial. E por arraste é isso, porque no momento que tu bota numa questão, ou no banheiro da tua casa ali, um galho de uma planta aromática, ela vai arrastar pelo vapor, vai extrair, né, o aroma, e vai fazer o arraste dele, tá? Sem adicionar, então, uma substância química ou um solvente. Sim, tu não está adicionando nada químico, porque tu tens dois tipos. Ou tu bota um solvente para extrair, né? Ou tu arrasta aquele aroma por outra substância, por calor. Ok, Júlia? Tranquilo? Mais alguém com pergunta aqui sobre mistura, gente? Nada? Podemos terminar os sistemas materiais, gente? Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Vamos terminar aqui. Não estou conseguindo. Tá. Bom, não sei se vocês já pegaram esse material. Tá? Foi colocado hoje porque eu terminei ele. Isso. Ah! Isso. Deixa eu responder todas as perguntas do Vinícius e do Eduardo. Vieram duas aqui. Eu já vou responder para ti, Vinícius, do solvente. Sim, Eduardo, hoje eu pedi para a Tiane colocar lá modelos atômicos, que é o nosso próximo conteúdo. Tá? Ali, sistemas materiais, a gente terminou na extração por arraste e por solvente, né? Vinícius, o que acontece? Muitas vezes, tu vai colocar uma substância, normalmente um óleo, para conseguir fazer uma reação, ou seja, um solvente, para conseguir extrair aquele óleo do vegetal. Então, assim, ó, eu falei no xarope porque muitas vezes em casa, mãe, vó, gostam de fazer xarope caseiro, e muitas vezes se pega a erva, um tipo de fazer xarope, é tu pegar, por exemplo, guaco, a guaco é uma erva, uma planta, né? Macerar, tu bota num potinho, sabe aqueles coisinha que se usa, o nome
para fazer caipirinha, pilão, né, que tem aquele coisinha para amassar o limão, se amassa aquela erva e se adiciona um óleo para que ela vá macerando, tu vai amassando aquele guaco e aquele óleo vai macerando ali. O óleo por quê? Porque normalmente são óleos essenciais, né? Que tu tá tirando, são apolares, então tu precisa de uma substância apolar também para fazer a solubilização. Então ali é uma extração por solvente. Tu adiciona uma substância para extrair o óleo daquele vegetal que está ali. Ou tu faz uma extração por arraste. Então, numa, tu coloca uma substância química para fazer a extração. E na outra, tu não precisa adicionar uma substância química para extrair aquele aroma. Entendeu, Vinícius? Beleza. Mais alguém? Nada? Gente, vocês estão perguntando aí, não fiquem com dúvida. A gente vai tirar todas as dúvidas aqui, tá? Agora a gente vai para uma matéria bem diferente. Beleza, então, vamos lá, galera. Olha só, gente, eu sempre me divirto muito, né, dando aula, porque às vezes a gente começa a matéria e aluno adora apelidar, né? Ah, lá vem os carinhas, né? Os carinhas são os caras do modelo atômico. Os carinhas, gente, são mega importantes, né? Uma das coisas que eu gosto é de fazer a contextualização com a história. A gente não tem como a gente ficar estudando ciência sem estudar história. Não existe isso, né? Tudo tem a ver uma coisa com a outra. Então, muitas vezes a gente fica nessa sequência, Dalton, bola de bilhar, Thomson, pudim de passas, e a gente parece uns robozinhos repetindo. Então, eu vou trazer para vocês um histórico dos modelos atômicos, na verdade, desde o início disso aí, para que a gente comece a entender, tá? Olha só, gente, isso começa lá antes de Cristo, né, na Grécia Antiga, com dois caras, Leucipo e Demócrito, filósofos, né? E aqui tem várias discussões, tem gente que diz que o Leucipo nunca existiu, tem gente que diz que Demócrito era aluno do Leucipo. Não vou entrar nessa briga filosófica aqui, mas o que esses caras tentaram explicar? O homem sempre foi muito curioso, né? Então a gente sempre ficava, de onde vem, né? Qual é a origem das coisas. E eles começaram a estudar, e imaginem que vocês peguem aí uma folha do caderno de vocês e comecem a rasgar o meio, pega aquele meio, rasga outro meio, rasga, vocês vão chegar num pedaço tão pequenininho que vai ser impossível de continuar rasgando. Então foi baseado nisso que esses gregos disseram, bom, a matéria então deve ser formada por uma partícula, né, que eles chamam de átomo. A gente sabe hoje que átomo é divisível, mas depois de mais de 3.000 anos chamando de átomo, não vamos mudar agora, mas do grego a é não, tomos, parte, então não parte, ou seja, indivisível. Eles disseram que a matéria seria formada por partículas muito pequenas e que seriam indivisíveis. Chegaria num ponto que a gente não conseguiria mais cortar, né? Tivesse pedacinhos de papel. Então o átomo seria a menor parte da matéria. Para Demócrito e Leucipo lá, aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Bom, gente, isso foi muito discutido, uns acreditaram, não acreditavam, o tempo foi passando. E surgiu a alquimia, né, na Alexandria, que eu botei um histórico aqui para vocês. Claro, não importa em termos de questão de vestibular, mas importa em termos da gente entender algumas coisas. Vocês vejam que a alquimia, ela tinha práticas de química, física, biologia, misticismo, matemática, astrologia, espiritualismo. Os caras misturavam um monte de coisa. A alquimia é diferente de química. Química é a ciência. E a alquimia era uma mistura de várias ciências, né? Então eles tinham 4 objetivos principais: transmutar a matéria barata em ouro, né? Metal barato, tipo, eu tenho ferro, vou transformar em ouro. Não conseguiram.
Segundo, o elixir da longa vida, né? Que era um remédio que curaria qualquer doença e até transformaria muitas vezes, tinha algumas correntes que acreditavam que esse elixir da longa vida poderia deixar o homem imortal. Também não conseguiram. Terceiro era criar uma vida humana artificial, os homúnculos. Os caras também não conseguiram. E o quarto era fazer com que a realeza conseguisse enriquecer mais rapidamente. Aí normalmente todo mundo, mas por que eles queriam isso? Porque com a realeza rica eles se mantinham, né? Não era por questões filosóficas, era por questão deles se manterem, os alquimistas, né? Então, começaram lá na Alexandria e durante séculos eles eram os magos, né? Então eles tinham aqui, o auge deles mesmo foi no século XVI, século XIV e XVI basicamente, né? Mas eles começaram lá no Egito Antigo e na técnica lá de mumificação, até que eles começaram a entrar em contato com uma sabedoria grega, a quimia, que se chama, né? Que era em função da mumificação, os procedimentos químicos que tinham que ter, né? E acabaram, a partir daí, dizendo que a matéria seria constituída de 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Isso era o que a alquimia então acreditava. Então, isso foi durante muitos séculos. Só que no século XVI, o filósofo Francis Bacon, né, acreditava que a alquimia poderia desenvolver outros promissores tipos de conhecimento científico. Que é isso? Que todo esse conhecimento que eles tinham de mumificação e de mais outras coisas que eles faziam, que eles viviam estudando, transformar matéria barata em ouro, elixir da longa vida, pedra filosofal. Então Bacon acreditava que podia pegar esses conhecimentos da alquimia, mas usar de uma forma mais científica, sem o misticismo todo que envolvia os alquimistas. E aí, quando chegamos no século XVII, Boyle, vocês ouvem falar bastante nele, né, principalmente na física, era um químico físico irlandês que começou a pegar algumas coisas da alquimia e utilizar como ciência. Deixa eu ver, agora que eu vi que vocês tinham escrito, apesar de serem magos, não eram perseguidos? Eram perseguidos. Não, ali está certo. Eles queriam ter um contato para que eles não fossem perseguidos, tá? Mas eles eram, né? Eles foram muito perseguidos, na verdade. Mas eram 4 pontos que eles tinham. Um desses 4 pontos era que a realeza tivesse, né, bastante riqueza para que não perseguisse eles. Não era uma questão filosófica, mas eles queriam se manter, então queriam que a realeza ficasse longe deles. Na verdade, era mais ou menos isso. Eu nunca estudei tão a fundo essa parte da realeza em relação a eles. Mas, basicamente, em tudo que eu já li, o objetivo de quererem isso era... Não, eles não atingiram nada, isso mesmo, Eric. Basicamente, os caras tentaram e não atingiram nada. Eles queriam se manter, então eles achavam que se a realeza continuasse com dinheiro, eles conseguiriam se manter. Foi isso que eu encontrei na literatura, que eu nunca me aprofundei muito nisso, que a minha parte mesmo sempre é no interesse da contribuição que eles tiveram com a química, né? Porque eles tiveram muita contribuição, eles fizeram muita coisa que ajudou muito no estudo da química posterior, tá? E respondendo ali ao Eric, né, os caras os 4 principais objetivos não foram atingidos. Então aqui, ó, quando o Boyle começa a estudar e pegar esses conhecimentos, começa a popularizar o conhecimento científico e começam mais cientistas a divulgarem seus trabalhos. Olha, a nossa aula, teoricamente, como ela começou assim, ela já acabou. 17h40. Eu me empolgo aqui e acabo falando demais. Isso aí, gente, acabou, passei 5 minutos. Então, galera, assim, ó, esse histórico é pra gente chegar ali em Lavoisier e entrar mesmo na evolução da química. Eu continuo, então, na aula que vem, gente.
tá? Vou liberar os exercícios, né, que eu falei para vocês. E aí na aula que vem a gente fala sobre os carinhos, tá? E, gente, capaz, gente, bom final de semana, se cuidem, não saiam de casa, né? Vamos continuar nesse isolamento social um tempo, apesar das pessoas estarem enlouquecidas aí já na rua, tô vendo um movimento terrível. Vamos nos resguardar. Tá? Obrigada, Érica, Eduardo, Júlia, obrigada a todo mundo que estava aí na aula. Um bom fim de para todo mundo. Até a semana que vem eu vou liberar lá uma lista de exercícios que vão trabalhar, tá? Beijos, até a sexta que vem.